a certeza da vitória no meio da batalha. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel. 1 Samuel 16, 13. Quem achou, diga achei. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Capítulo 17, versículo 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Parei um pouquinho, daqui a pouco a gente continua. Você sabe que a Bíblia ela não foi escrita em capítulos e versículos. A gente colocou, os homens colocaram capítulo, versículo, para a gente depois ter facilidade de encontrar. Mas a narrativa bíblica ela é contínua, amém? Quando você lê 1 Samuel, o último versículo do capítulo 16, você vê Davi sendo ungido rei. E sendo cheio do Espírito. Fala comigo, cheio do Espírito. Mas logo depois de Davi ser ungido e ser cheio do Espírito, e ele foi ungido como futuro rei de Israel, aquele que iria governar, apesar dele ser ainda menino, mas logo em seguida, uma batalha se travou com o povo de Israel. Um gigante se levantou. Isso é tão real nas nossas vidas, irmãos, porque quando nós recebemos uma palavra, quando nós recebemos algo da parte de Deus, quando nós recebemos uma unção, quando nós recebemos uma profecia, algo que vem do Senhor para você, uma palavra revelada, de repente tem um vale, de repente tem uma guerra, de repente tem um gigante. Quem já passou por isso aqui? Quando você se converte, você pensa, acabaram-se os problemas, tudo agora vai ser mar de rosas. E aí, logo em seguida, vem um levante contra você, sim ou não? Vem um gigante, vem uma situação, vem coisas para te desanimar, para atrapalhar o seu crescimento espiritual, para impedir você de desfrutar o que Deus tem para você. Essa é a realidade. E não foi diferente com Davi. Davi foi ungido, foi cheio do Espírito. Quem aqui foi cheio do Espírito Santo? Amém? Mas o que aconteceu? Veio um ataque. Um ataque contra o povo de Davi. Um ataque contra a própria família de Davi. Os irmãos de Davi estavam lá na guerra. E veio um ataque contra eles. Então, irmãos, como não é diferente na nossa vida, na nossa realidade, eu quero dizer para você, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar atentos. E nós precisamos saber o que fazer. Não é verdade? O que eu preciso fazer? Nós precisamos começar essa batalha porque ela se trava na nossa frente e muitas pessoas se perdem porque não sabem o que fazer. Eu quero te dizer, você já tem a vitória. Vou falar de novo, você já tem a vitória. Então, o que você precisa saber para essa vitória? Porque essa batalha, meus irmãos, nada mais é do que uma oportunidade na sua vida. É uma oportunidade, não é, ai meu Deus, agora fiquei desesperado, agora vou desistir de tudo. Não.
essa batalha é uma oportunidade de você experimentar a vitória. É uma oportunidade de você ver o processo de Deus na sua vida. Então, o que eu preciso saber? Volta lá para 1 Samuel 17. Vamos ver a partir do versículo 16. Diz assim: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para teus irmãos um éfa desse trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitará a teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Parei um pouquinho. Primeira coisa que você precisa saber é que a sua vitória já está garantida, amém? Diga comigo, a minha vitória já está garantida, desculpa. Por quê, irmãos? Porque você já está suprido. Fala para o irmão que está do seu lado, você já está suprido. A primeira coisa que eu preciso saber na batalha a respeito da minha vitória é que eu já tenho suprimento. O que é isso? Suprimento. Suprimento é o que te fortalece para vencer. Davi já havia sido ungido, ele nem estava lá na batalha. Mas quando ele chegou lá, antes dele chegar lá, já houve uma unção sobre a vida de Davi. Ele já estava cheio do Espírito. Mas ele foi lá para a batalha, cheio do Espírito, e o que ele levou? Ele levou suprimento. Uma coisa que ele levou, que o pai dele mandou ele levar, grãos tostados e pão para os seus irmãos e para os comandantes da batalha. Isso fala, meus irmãos, esse suprimento aqui representa o nosso alimento diário. Pães e grãos. O grão fala daquilo que não foi processado ainda. E o pão já é o pão elaborado. Quem é que gosta de fazer pão? Tem as irmãs que gostam de fazer pão. Você tem que preparar o pão, deixar a massa fermentar, não é verdade? Tem umas ali, já estão até pensando nas receitinhas do pão para hoje mais tarde, né? Me convida para comer, tá bom? O que é isso? O grão tostado fala do alimento comum, do alimento do dia a dia, do arroz com feijão, trazendo para o nosso goianês. É o seu arroz com feijão do dia a dia. O que é isso no mundo espiritual? É o seu alimento aqui no culto. É o seu alimento lá na sua célula. É o seu alimento quando você está meditando na palavra, no seu tempo a sós com Deus. É o seu alimento do dia a dia. Para você vencer a batalha, você precisa de suprimento. Repete comigo, para vencer a batalha, eu preciso de suprimento. Às vezes você não se lembra o que você jantou ontem. Às vezes você não se lembra o que você almoçou na semana passada. Mas deixa eu te falar, esse alimento está deixando você de pé aqui hoje. O que você comeu mês passado, semana passada, mesmo que tenha te engordado um pouquinho, mas ele te fortaleceu para você estar aqui. Quando nós nos alimentamos todos os dias da palavra de Deus, quando nós recebemos esse alimento diário,
Você está fortalecido mesmo sem perceber. Aquela palavra que você ouviu, aquele versículo que você confessou, aquela palavra que você recebeu no seu coração, mesmo que na hora você não tenha entendido muita coisa, mas aquela palavra, aquela semente, fala comigo, semente. É o grão tostado que vai encher o seu coração, vai ficar ali e vai te suprir na hora da batalha. Mas Davi também levou o pão. O que é o pão? É a palavra revelada. É quando você está ali lendo a palavra e, de repente, aquele versículo salta para você. Ou você está vivendo uma circunstância e vem uma palavra que Deus fala diretamente com você. Quem já recebeu uma palavra assim? Ou alguém é usado por Deus para falar com você. Essa é a palavra revelada, é a promessa de Deus, é a revelação de Deus diante da circunstância que você está vivendo. Esse é o pão que você precisa no seu alimento para vencer a sua batalha. Amém? Esses suprimentos, irmãos, estão disponíveis para nós. E depende só de uma atitude nossa. Nós temos estudado com as crianças no Domingo Kids. Inclusive, hoje é Projeto MT28, eles estão lá ministrando também. O que eles estão ministrando? A palavra. Diga comigo, a palavra de Deus é a verdade. Esse é o tema que nós temos ministrado com as crianças. Esse é o tema que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Diga de novo, a palavra de Deus é a verdade. Então, meu irmão, você precisa se alimentar da palavra. Você quer vencer a batalha? Você está diante de um vale? Você precisa da palavra de Deus. Não, pastor, eu preciso correr e fazer um empréstimo. Eu preciso de fazer tal coisa. Eu preciso fazer 7 passos. Eu preciso fazer sei lá, um coach, alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus é que alimenta o crente. Vou dizer de novo. A palavra de Deus é que alimenta o crente. Você é crente? É a palavra de Deus que te alimenta. Você precisa. Os 7 passos, nada disso vai resolver se você não se alimentar da palavra. Você não vai vencer a batalha se você não tiver alimentado. Se você não tiver com a palavra no seu coração. A palavra de Deus, ela deve estar na nossa boca e no nosso coração. Fala comigo, a palavra de Deus tem que estar na minha boca e no meu coração. Então, em vez de falar coisas ruins, fale a palavra. Em vez de declarar a derrota, declare a palavra. Amém? Segunda coisa que a gente vê nesse texto, que aconteceu com Davi, tem tudo a ver com o nosso ano de 2022. Qual foi a palavra que você recebeu para o ano de 2022? Qual? Aceleração. A segunda coisa que vai te dar certeza da sua vitória é justamente a aceleração. Quando Davi é chamado por Jessé, Jessé vira para ele e fala, corre, olha o verso 17. Olhe para a sua Bíblia. Disse Jessé a Davi, o seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos, 1 efa de trigo tostado, estes 10 pães e corre. A palavra aqui, para correr, é a mesma palavra para acelerar. O que é acelerar? Os estudiosos de matemática aí. Acelerar, meus irmãos, é você fazer mais em menos tempo. Sim ou não? É você fazer mais coisas em menos tempo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Acelerar tem que ser na direção certa. Eu não posso acelerar para o rumo dessa parede. Senão, eu vou me arrebentar na parede. Eu preciso acelerar para o lugar certo, para a direção certa. Amém? E essa palavra, ela tem, a primeira vez que cita essa palavra correr na Bíblia, foi lá em Gênesis, capítulo 18. Abre lá a sua Bíblia comigo. Gênesis, segura aí em Samuel, que nós vamos voltar nesse texto de 1 Samuel, mas volta lá em Gênesis, capítulo 18.
Quando eu fui estudar sobre esse texto, irmãos, eu descobri que tem muita coisa em comum entre o que aconteceu com Davi, lá na derrota de Golias, e o que aconteceu aqui com Abraão. Olha só, Gênesis 18, 2. Levantou ele os olhos, olhou, está falando de Abraão, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, o que Abraão fez, irmãos? Correu. Para que lado que ele correu? Ele correu da porta ao seu encontro. Preste atenção nisso aqui. E ele prostrou-se em terra. Irmãos, isso aqui é um recurso muito importante para nós. Porque para nós termos certeza da vitória, nós temos que saber que nós precisamos correr na direção certa. E a direção certa é correr para o Senhor. É correr ao encontro do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente, quando vem os problemas, ele corre para longe de Deus. É ou não é verdade? Muitos se decepcionam. Muitos ficam amargurados com Deus. Muitos se decepcionam com a igreja. Muitos se decepcionam com a igreja, com os irmãos, com a liderança e se afastam de Deus. Irmãos, é o contrário. Quando tem um vale na sua frente, você tem que correr para a direção de Deus. Você tem que correr ao encontro do Senhor, amém? O que tinha naquele lugar onde Abraão correu? Não precisa abrir, mas já lá em Gênesis 13, 18, diz que ali, naquele lugar, Abraão foi mudando as tendas dele de lugar, até chegar ali, onde ele estava, em Gênesis 18. E sabe o que diz lá em Gênesis 13? Diz que Abraão levantou ali um altar. Quando Deus chegou a Abraão, porque aqui é uma teofania, é uma manifestação de Deus no Antigo Testamento, quando Abraão tem aquela experiência, quando ele vê os 3 homens, sabe o que ele fez? Ele correu e prostrou-se no lugar onde havia um altar. Então, meus irmãos, aceleração não é você fazer mais coisas. Apesar que eu disse aqui que acelerar é fazer mais em menos tempo, mas acelerar é fazer mais em direção a Deus. Em outras palavras, é você correr para Deus mais. É você correr mais na direção do Senhor e erguer um altar de adoração a Deus. Isso é acelerar. Acelerar não é ficar desesperado, querendo fazer um monte de coisa, sair fazendo um tanto de coisa sem rumo. Não. Acelerar é ir em direção a Deus. É encontrar-se com Ele. É adorar a Ele. É estar em relacionamento contínuo com Ele. Adorar não é acelerar não é fazer mais coisas. Acelerar é relacionar mais com Deus. Você pode dizer isso? Acelerar é relacionar mais com Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu preciso estar com Ele. Eu preciso ir em direção a Ele. Você quer vencer? Você tem um vale, você precisa dele. Você precisa ir para Ele. Abraão correu para Deus. E Davi? Davi também correu para a batalha. Mas ele correu para a batalha com um coração diferente. Ele correu para a batalha com um coração ligado com Deus. Terceira coisa que você precisa saber para você tomar posse da sua vitória, meu irmão, é você ter um altar na sua vida. E esse altar também fala de oferta e de entrega. Quando Davi correu lá para a batalha, ele levou aqueles suprimentos. Ele levou suprimentos para os irmãos dele, mas ele também fez uma coisa. O pai dele mandou ele entregar para o comandante da batalha. Quando você quer vencer, meu irmão,
Você precisa ter um coração de entrega. Posso ouvir um amém? Lá em Gênesis ainda, lá no capítulo 18, que a gente estava lendo, também fala de uma entrega. Porque quando Abraão se encontra com aqueles 3 homens, ele vira para Sara, ele corre e depois vira para Sara. Fala, Sara, prepara algumas coisas aí. Olha só, Gênesis 18, 8. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Irmãos, esse texto aqui, coalhada e leite, e eu sou suspeita, como boa mineira, gosto de um queijo, gosto de uma coalhada e gosto de um leite. E esse texto aqui é a primeira vez que esse termo é usado na Bíblia. A coalhada e o leite aqui. E o que Davi levou lá para o comandante? Volta para a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 18. Porém, estes 10 queijos, ele levou para o irmão o quê? Pão, grãos tostados, mas olha o que ele levou para o comandante. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000. Vocês acham que é coincidência? A mesma coisa que Abraão correu e levou, a mesma coisa que Davi também correu e levou, quem é que acha que é coincidência? Quero te dizer, não é coincidência. Nada na Bíblia é por acaso. Amém? Esses queijos aqui, meu irmão, também é a mesma palavra. Lá em Êxodo, quando Deus fala para os israelitas, eu vou tirar vocês da terra do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. A mesma palavra. Sabe o que isso significa? Essa palavra aqui, meus irmãos, significa a promessa do Senhor. Essa palavra tem a ver com entrega, com oferta. Quando Abraão ofertou, Abraão estava ali mostrando um coração de entrega. Quando Davi foi lá levar o queijo para o comandante, ele não era Ferrari, não, era queijo mesmo. Ele ofertou porque ele tinha um coração de entrega. Você precisa saber que para você vencer, no seu coração tem que haver uma disposição de entrega. Você precisa saber que o seu coração não é um coração apegado nas coisas dessa terra. Não é um coração apegado nos resultados que você vai ter. Mas é um coração apegado com o Senhor. Um coração que se entrega ao Senhor. Um coração cheio de gratidão. Meus irmãos, Abraão deu aqueles queijos, e o cabrito, e o novilho, porque Abraão estava grato ao Senhor. Abraão não tinha filhos naquela época ainda, mas ele foi lá e ofertou ao Senhor. Quando Davi chegou lá diante da batalha, também Davi tinha um coração de se entregar. Ele se dispôs a ir lá enfrentar o gigante. Ele estava disposto a entregar. Nossa atitude diante de um vale, diante de uma batalha, meus irmãos, tem que ser essa. Não uma atitude de murmuração. Não uma atitude de reclamação. O que você faz quando você tem um vale na sua frente? Você fica reclamando? Quero dizer para você, se essa é a sua atitude, você não está tomando posse da sua vitória. Não é assim que você vai ter vitória, não é assim que você vai vencer. Você precisa ser grato a Deus. Mas eu não estou vendo nada ainda. Não importa. Você tem que agradecer, porque Deus já está fazendo muitas coisas. Deus já está fazendo tantas coisas nas nossas vidas. Amém? Quantas coisas Deus tem trazido a nós. Só de nós estarmos aqui. Essa semana, eu fui fazer uma audiência lá na Justiça do Trabalho, encontrei uma colega que fez pós-graduação comigo já há muitos anos, a gente sempre se encontra na Justiça, e já tinha 2 anos que eu não fazia audiências presenciais. Começamos esse mês a fazer audiências presenciais.
E aí, quando eu a encontrei lá, eu fui lá, dei um abraço nela, falei, quanto tempo e tal, vim aqui te dar um abraço. Ela, como é que você está? Ela olhou para mim e falou, sobrevivemos. Porque muitas pessoas morreram durante essa Covid. Nós estamos aqui porque Deus nos guardou, porque Deus tem um propósito para nós, amém? Nós estamos aqui curados, nós estamos aqui prósperos, nós estamos aqui alimentados, nós estamos aqui supridos em todas as coisas. Você tem uma família abençoada, você tem filhos abençoados, você tem pessoas ao seu redor, você tem um trabalho. Irmãos, quantas coisas nós temos para agradecer a Deus. Eu quero ouvir um amém mais forte. Você tem muito para agradecer. O seu coração precisa ser um coração de gratidão. Ofertar, meu irmão, significa nada mais, nada menos que ser grato. Eu oferto porque eu sou grato. Eu me entrego porque eu sou grato. É assim que você vence uma batalha. Não é murmurando, não é reclamando, não é lamentando pelo que não aconteceu. É dizendo, Deus, obrigado, porque o Senhor me abençoa. Porque eu sou mais que vencedor, porque eu sou abençoado. Quando você descobre o que Deus fez por você, meu irmão, você se entrega totalmente. Quando nós descobrimos que Deus, Ele nos lavou do nosso pecado, que Jesus levou todo o nosso pecado lá na cruz do Calvário, meu irmão, você tem que ser grato. Você tem que ser feliz por causa disso. Mas isso não aconteceu. Olha, voltando para o texto lá de Gênesis. Enquanto Abraão reclamou, eu não tenho filho, quem vai herdar na minha casa é o meu servo. Enquanto ele reclamou, nada aconteceu. Mas lá em Gênesis 18, quando ele encontrou com Deus, ele não falou nada. Abraão não falou nada. Ele simplesmente se entregou para o Senhor. Ele simplesmente foi lá e agradeceu e deu uma oferta de gratidão. Quem aqui é grato pelas coisas que o Senhor tem feito? Olha para cá, você não pode ficar reclamando. Tem um vale na sua frente? Não reclame, não murmure, adore, agradeça, se entregue. Amém? Quarta coisa que você precisa saber para você vencer a batalha é o servir. Abraão serviu a Deus e Davi serviu aos seus irmãos. Olha só, quando o Jessé manda Davi, lá no versículo 18, 17, 18, ele manda Davi servir, agora vamos ler o 22. Diz assim, Davi, deixando que trouxera aos cuidados o guarda da bagagem, correu a batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Davi deixou tudo lá, organizou as coisas e foi ver se os seus irmãos estavam bem. Isso foi uma atitude de servir os irmãos. Irmão, você quer vencer? Sirva. No reino de Deus, as coisas são meio invertidas. Quem quer viver, tem que morrer. Quem quer ganhar, tem que perder. Quem quer receber, tem que servir. Amém? Nós precisamos praticar. Nós precisamos servir. Para vencer, você tem que estar disposto a servir. Agora, veja bem, por que eu preciso servir? Deus me falou algo esses dias que eu achei muito importante. E eu guardei para mim. Sabe por que nós precisamos servir? Porque a batalha que nós estamos vivendo nem sempre diz respeito a nós. A luta que você está enfrentando, o vale que está na sua frente, nem sempre tem a ver com você. Aquela guerra não tinha a ver com Davi somente. Aquela guerra era uma guerra de todo Israel. Davi venceu por todos os seus irmãos. Davi venceu por todo o seu povo, por toda a congregação de Israel. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que nós vivemos, meus irmãos, são experiências que Deus vai usar para abençoar outras pessoas.
Vou falar de novo. Tudo que nós vivemos são experiências que Deus usa para abençoar outras pessoas. Porque nós somos, às vezes, muito egoístas. A gente olha só para nós, para o nosso sofrimento, para o nosso problema, por que nós estamos passando por isso, por que eu estou passando por isso. Mas sabe, lá em Hebreus, fala de homens, de heróis, que não experimentaram o cumprimento da promessa, porque eles estão aguardando nós. Eles estão aguardando por nossa resposta. Eles estão aguardando por nós que estamos aqui vivendo o tempo de hoje. Lá em Hebreus diz isso, porque não diz respeito àquela pessoa, não diz respeito àqueles homens, diz respeito a toda a igreja, diz respeito a todo um corpo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não tem a ver com você. Tem até uma música que a gente canta de vez em quando aqui. Tem tudo a ver com Ele, não é verdade? Não tem a ver conosco. Tem a ver com Ele. Tem a ver com quem está ao seu redor. Por que eu passei por isso? Olha, a sua experiência vai edificar pessoas. A sua experiência vai ajudar pessoas. Eu passei por uma crise no casamento. Pois é. Quando você vence essa crise no casamento, você então agora está capacitado a ajudar pessoas a derrubar os gigantes dela. Davi derrubou gigantes, sim ou não? Ele derrubou Golias. Mas os guerreiros de Davi, os valentes de Davi, muitos anos depois, também derrubaram gigantes. Você enfrenta luta, as pessoas que você vai ajudar vão vencer a luta deles por causa da sua vitória no meio da sua luta. Então, deixa eu te falar, não tem a ver só com você. Por isso, nós precisamos ter uma consciência de serviço. Lá em Filipenses, eu amo esse texto aqui da Bíblia. Para mim, é um dos textos mais fortes da palavra do Senhor. Filipenses 2, 3, 8 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meu irmão, a promessa não é algo que tem a ver com você. Ela tem a ver com o reino. Ela tem a ver com o propósito. Jesus entendeu isso. Jesus praticou isso. E Jesus nos ensinou isso. Ele se humilhou e ele tomou a forma de servo. Nós precisamos praticar isso. Nós precisamos servir. Tem um vale na sua frente? Não tem a ver só com você. Tem a ver com o que Deus vai fazer através de você. Tem a ver com o propósito eterno de Deus. Amém? Volta lá para 1 Samuel 17, verso 21, diz assim: o exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa.
O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará a sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Oh, aleluia! Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Versículo 30. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Eu pulei aí o 29, o 28 e o 29, porque é quando o irmão de Davi implica com ele, né? Algum irmão aqui já implicou com os irmãos? Eu nunca impliquei, não. Só eles que implicaram comigo. Deus está vendo. No capítulo 17 aqui, irmãos, nesse trecho que nós lemos, nós vemos uma outra importante revelação do que nós precisamos ter para vencer uma batalha. Davi aqui, ele perguntou 2 vezes: o que é que vai fazer com quem vencer? O que é que vai fazer? E o irmão dele falou: larga de ser presunçoso, rapaz. Você está querendo aqui ver o que está acontecendo? E ele não importou com a crítica do irmão. Ele foi lá e perguntou de novo. Porque essa aqui, irmãos, é uma chave importante para você. Para você vencer, você tem que ver a recompensa. Você tem que ter como alvo a sua recompensa. Irmãos, há uma recompensa para você. Você pensa que você está numa batalha simplesmente à toa? Simplesmente porque Deus quer ver você ficar aflito, angustiado, preocupado? Não, há uma recompensa. Há algo para você, meu irmão. Acho que vocês não entenderam. Deixa eu falar de novo. Existe uma recompensa. Crente, você tem uma recompensa. Tem um galardão. Tem algo para você. E, sabe, quando os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo, estamos aqui, o que vai ser, o que nós vamos ganhar com isso, em outras palavras? Jesus disse assim: olha, vocês vão ganhar 100 vezes mais ainda nessa terra. Mas, irmãos, além de ganhar coisas nessa terra, você vai ter um galardão eterno. Você vai ter recompensa eterna. Então, não olha para a batalha e nem olha para a crítica. Olha para a recompensa. Olha o que você vai ganhar com isso. E não é ficar sem pagar imposto. É você morar eternamente no céu. É você ter posição no céu. Pastora, o que é essa recompensa? Não sei. Nem o pastor Rubinho ainda não contou para mim ainda. Mas eu sei que tem uma recompensa. Tem negócio de pedra branca, com nome, tem coroa. Eu não sei o que significa essas coisas ainda não, irmãos. Eu estou orando, Deus vai me revelar. Mas deixa eu te falar, é coisa boa, porque vem de Deus. Amém? Se vem de Deus é coisa boa, sim ou não? Fala para o seu irmão do lado, se vem de Deus, é coisa boa. Então olha para cá, para de olhar para o inimigo. Para de olhar para as críticas. Para de olhar para as coisas que estão aí falando. Olha para o céu. Olha para Deus. Olha para o Senhor. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim, ó. Irmãos, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Quantas coisas, irmãos? Uma. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você tem um alvo. Para de deixar essas coisinhas, picuinhas, ficarem parando você, amarrando você. Olha para o alvo.
Não olha para a crítica, não olha para o tamanho do gigante, não olha para as armas do gigante. Prossegue para o alvo, meu irmão. Tem uma recompensa. E deixa eu te falar, essa recompensa é lá no céu. Vai ter na terra? Vai ter na terra. Você vai alcançar promessa na terra? Vai alcançar promessas na terra. Mas a sua recompensa, meu irmão, é lá na glória. É lá na glória. Eu vou morar no céu, como dizia o irmão Lázaro. Ainda bem que eu vou morar no céu. Quem se lembra dessa música? Bem que eu vou morar. É por aí, irmãos. Você vai morar no céu. Fala para o seu irmão, nós vamos morar no céu, meu irmão. O que você está preocupado com a cotação do dólar? O que você está preocupado com o que estão falando por aí? Você vai morar no céu. Não deixa essas coisas te atingirem. Não deixa o que está sendo falado ao seu redor te atingir, meu irmão. Não dê ouvidos ao diabo. Não dê ouvidos à crítica. Dê ouvidos à palavra do Senhor. E essa palavra diz, você tem uma vitória garantida. Você vai morar no céu. Você tem um prêmio. Aleluia. É assim que o crente vive. Como diz a irmã Cassiane, hoje eu estou pentecostal. Como é que é? Se tiver problema, louve. Amém? É assim. Porque nós vivemos, é assim, meus irmãos. Não somos dessa terra. Uma vez meu pai falou um negócio, e nós ficamos assim, o que é isso? Ele está aqui, eu vou falar dele aqui. Ainda bem que ele está aqui, eu posso falar, e ele vai falar que eu não estou falando pelas costas. Ele falou assim, eu acho que nós somos crente, quando a gente converte, a gente vira extraterrestre. Mas você sabe que é verdade, ele está certo. Não é extraterrestre ET, nem ET de Varginha. É extraterrestre, irmãos, porque nós não somos desta terra. Nós somos do céu. Então, você quer vencer? Olha para a recompensa. Amém? Volta lá para 1 Samuel. Capítulo 17. Vamos ler agora o 31. Espera aí só um pouquinho, irmãos. Deixa eu abrir aqui na outra Bíblia, que eu quase não estou achando aqui. Estou enxergando. O óculos está ruim. 17:31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Espera aí, só um pouquinho. Que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Vocês já puderam imaginar um menino? O menininho virou para o rei. Detalhe, naquela época, quando tinha guerra, eles mandavam um representante de um exército com o representante do outro exército guerrear. Foi por isso que Golias afrontou Israel. Porque eles falavam assim, o seu representante contra o meu representante, quem vencer, ganhou a guerra. Certo? E aí, quem era o representante de Israel, meus irmãos? Quem era? Saul. Saul era o rei. E a Bíblia diz que ele passava todo mundo do ombro para cima. Então, ele era o gigante de Israel. Ele que tinha que ir lá enfrentar Golias. Mas aí vem um menininho e vira para ele e fala, não fique preocupado, rei. Não desfaleça o seu coração. Olha aí o versículo 32. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso.
ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Gente, eu fico imaginando a cabeça do Golias, a olhar o menino, um menininho. Ele desprezou porque ele pensou assim, isso aqui é o quê? É um rato? O que é isso aqui? É um parasita? É um grilo? É um grilo falante? Na cabeça dele era uma coisa absurda. Mas olha só, versículo 42. O desprezou porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para vires a mim com paus? O cara era o maior guerreiro. Um monte de arma. Eu não li aqui, eu saltei o pedaço, mas fala do monte de arma que ele tinha, do peso da roupa dele. Mas olha só, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu a Davi. 44. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Meu irmão, você quer vitória? Você quer ter certeza da sua vitória? Use a arma certa. Sua arma não é a armadura de Saul. Não é o que alguém fabricou para você. Não é o que a religião impôs para você. Não é o que os coaches impuseram para você. Eu já estou falando de coach, mas não tem nada contra o coach. Só que nós, às vezes, precisamos entender. Nós temos a sabedoria divina dentro de nós, irmãos. Não que nós sejamos soberbos, e eu acabei de dizer que nós não podemos nos considerar, nós temos que servir as pessoas, não temos que ser soberbos. Mas nós temos a sabedoria dentro de nós. Sabe qual é a arma certa? Não é a armadura de Saul, não é o conselho lá da Bolsa de Valor, não é o conselho das organizações não governamentais. A arma certa, o que te faz vencer, meu irmão, é o nome do Senhor. É o nome de Jesus. Essa é a arma. Essa é a arma que vence. Olha só. Davi precisou de uma pedrinha. Uma pedra para derrubar o gigante. Sabe do que você precisa? Também de uma pedra. Da pedra angular, chamada Jesus Cristo de Nazaré. É o nome dele que serve para você. É o nome dele que é a sua arma. É a arma mais poderosa. Bastou uma pedra para Davi derrubar o gigante. Basta uma pedra, Jesus, para derrubar Satanás. Para de procurar explicação em outros lugares, meu irmão. Para de procurar coisas em outros lugares. Você tem Deus, o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você já foi ungido. Você já tem a unção. Davi já tinha sido ungido. Davi tinha a arma certa. O gigante não podia contra ele. Porque ele estava lá em nome do Senhor. Ele não estava no nome dele. Ele não estava no nome de Saul. Ele não estava nem com a armadura de Saul. Ele estava lá no nome do Senhor. João 14, 13 diz assim, ó. Tudo. Não é assim a maioria das coisas não, irmãos. É tudo. Quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
É Jesus que disse, não é a Poliana que disse, não. Tudo que você pedir no nome dEle, no nome de Jesus, essa é a sua arma. Diga comigo, a minha arma é o nome de Jesus. Ele é a pedra angular que derruba o gigante que está me afrontando. Amém? E por último, quando Davi disse isso aqui, meu irmão, Davi deu um testemunho. Você quer vencer? Você quer estar na batalha com a certeza da sua vitória? Você precisa ter testemunho de fé. Quando Davi declarou, ainda não tinha acontecido. Hebreus 11, versículo 4. Não, desculpa, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Convicção daquilo que não se vê. Tudo que Davi via na frente dele era um gigante e um exército. Mas ele declarou, eu é que vou te derrubar, gigante. Você não pode contra mim, porque eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu é que vou te derrubar. Davi declarou isso antes de acontecer. Presta atenção, o testemunho da fé é o que declara antes de acontecer. Você vai ter certeza, você vai ter convicção quando você declarar. Em Hebreus ainda, versículo 4, diz que Abel, mesmo depois de morto. Vamos ler? Olha só, Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Por que Abel, o sacrifício de Abel, a oferta de Abel, mesmo depois de Abel estar morto, por que ainda fala? Deixa eu te contar por quê. Por causa do testemunho de fé. Abel agiu por fé. Abel ofertou das primícias do seu rebanho, sem saber se ele teria mais rebanho. E deixa eu te perguntar, ele teve mais rebanho? Ele morreu. Ele foi assassinado por Caim. Mas o fato dele ter tido um testemunho de crer em Deus, de crer na provisão de Deus, de crer nesse Deus criador, esse testemunho fala até hoje. O seu testemunho de fé também fala. O seu testemunho de fé vai fazer com que você vença na hora da batalha. É lá diante do vale, meu irmão, você não vai falar a derrota. Você vai falar o que Deus falou. Você vai falar a promessa. Você vai dar testemunho da promessa. Ah, mas não aconteceu, não importa. A verdade não são as nossas circunstâncias. A verdade é a palavra de Deus. Na hora da batalha, o seu testemunho vai falar com a sua circunstância e vai derrubar esse gigante que está te afrontando. Amém? Para encerrar, queria chamar o pessoal do louvor aqui. O pai de Davi, ele pediu uma coisa para Davi. Quem se lembra? Quem se lembra o que ele pediu para Davi? Falou para ele levar o suprimento, mas ele pediu uma coisa para Davi. Vai lá ver como é que seus irmãos estão e me traz uma garantia de que eles estão bem. Qual foi a garantia que Davi levou, irmãos? A cabeça do gigante. Essa foi a garantia que Davi levou. Olha para cá. Essa é a sua garantia. Esse gigante já foi derrotado. Quando qualquer situação acontecer na sua vida, pega essa cabeça desse gigante, que já foi esmagada por Jesus na cruz do Calvário. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz: todas essas coisas, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que coisas?
Abre lá em Romanos, para a gente finalizar. Romanos 8, 37. Vamos ler o 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará? Preste atenção. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, diagnóstico, gigante, vale, batalha, circunstância? Não! Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, vou ler de novo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores.